trouxe aqui trouxe um relato bastante pessoal da minha experiência enquanto historiadora e enquanto pesquisadora da história das mulheres. Eu ainda lembro quando eu decidi que gostaria de estudar história. Eu estava no meu último ano do ensino escolar e eu já tinha ideia que eu gostaria de ser professora, mas até aquele momento eu não sabia exatamente para que área eu ia seguir. Não sabia se eu ia focar no ensino infantil, se eu focava na história ou na geografia. Bom, foi no dia 8 de março, logo no começo do ano letivo, que a minha professora de história resolveu abordar o Dia Internacional das Mulheres. Essa foi a primeira vez que eu ouvi uma historiadora argumentar que as mulheres também tinham história. Os meus colegas meninos fizeram comentários críticos, questionavam o papel das mulheres no desenvolvimento das sociedades e a minha professora contra-argumentava. A verdade é que eu não posso nem culpá-los. Até aquele momento, durante praticamente toda a nossa vida escolar, raramente ouvíamos falar de mulheres nas aulas de história, com exceção, talvez, da Rainha Vitória, da Rainha Elizabeth, Dona Carlota Joaquina. Aquela aula teve um grande impacto e eu pensei, é isso que eu quero estudar. Podem imaginar a minha completa decepção quando eu entrei na faculdade e descobri que dentro das muralhas da universidade as mulheres seguiam ausentes da história. É claro que aqui e ali, em alguns momentos, alguns professores mencionavam a participação feminina no decorrer de acontecimentos ou quando traziam à tona alguma questão social e cultural. Mas isso não diminuía a minha frustração. Com o tempo, eu passei a me envolver em projetos de investigação e, finalmente, eu pude ter um pouco mais de contato com essas histórias eclipsadas. Depois de um mestrado bastante combativo, eu diria, durante o qual eu tive que reforçar muitas vezes o quanto a pesquisa que eu desenvolvia era importante, eu decidi que eu estava farta daquilo e pensei, vou atravessar o oceano e vou trabalhar com uma especialista em história das mulheres. E, finalmente, o meu combate vai acabar e eu vou poder fazer história das mulheres. Vocês podem imaginar a minha decepção novamente, não é? É claro que trabalhar com uma especialista em história das mulheres aliviou grande parte das minhas angústias e facilitou muito o processo de investigação. Mas a verdade é que, enquanto aluna, eu ainda tinha que participar de muitos seminários e de muitas aulas onde eu precisava explicar e justificar o meu projeto de tese e o meu projeto de investigação. Tudo isso para professores que não conheciam praticamente nada do meu tema de pesquisa ou que tinham, muitas vezes, pouca sensibilidade para o que eu gostaria de estudar. Além disso, à medida que eu ia me aprofundando na pesquisa e participava de eventos científicos, ficava cada vez mais evidente como a história das mulheres ainda é tratada como uma sub-área da grande história. Bom, mas qual a razão de tudo isso? Nós poderíamos discutir por horas essas razões da exclusão das mulheres na história. Eu poderia mencionar como a filosofia, a ciência ou a religião contribuíram para reforçar papéis de gênero restritivos que se perpetuaram durante milhares de anos. Uma teoria amplamente aceita entre historiadoras sugere que o controle sobre as mulheres remonta da pré-história, quando a transição de sociedades tribais, ou como quisermos chamar, para organizações urbanas baseadas na acumulação de bens, tornou imperativo saber quem eram os pais das crianças. Assim, controlar o comportamento das mulheres estava associado também à manutenção de linhagens de parentesco e, consequentemente, de poder. Eu poderia também citar teorias desenvolvidas por Aristóteles e Hipócrates a respeito do útero, segundo eles, o órgão responsável pelas atitudes malignas das mulheres.
Essas teorias foram constantemente adaptadas por médicos e cientistas ocidentais até pelo menos o século XVIII, vá lá até o século XIX, e foram mais uma vez utilizadas para justificar a disciplina e o controle sobre as condutas femininas. Vale também mencionar o discurso cristão, que se valeu das imagens de Eva, a origem de todos os pecados, e a Virgem Maria, símbolo da pureza, para criar representações dos modelos de feminilidade, o que deveria ser evitado e o que deveria ser seguido. Muitas dessas ideias seguem atuais e fazem com que ainda hoje tenhamos preconceitos em relação à participação feminina na sociedade e a maneira como olhamos para o passado, inclusive nós, historiadores. Eu vou dar um exemplo bastante recente. Numa aula, no semestre passado, a professora e arqueóloga Mariana Diniz apresentou o caso do Ivory Man. Esse caso se refere a uma tumba que foi encontrada em 2008, numa região próxima a Sevilha. Nessa tumba estava um corpo, um esqueleto, que deve ter aproximadamente 5.000 anos, e ele estava enterrado com vários ornamentos e tesouros. Uma adaga, marfim, uma presa de elefante. Esse indivíduo, esse esqueleto, pertencia, então, a um indivíduo com uma idade entre 17 e 25 anos, e os arqueólogos, depois de estudá-lo, presumiram que se tratava de um rico e poderoso líder. 15 anos depois, novas técnicas revelaram que o esqueleto, na verdade, pertencia a uma mulher, a Ivory Lady. Esse caso não é uma exceção. Muitos esqueletos encontrados em assentos arqueológicos foram erroneamente identificados como masculinos porque foram enterrados, vejam bem, com ferramentas utilizadas para caça ou para guerra. A análise baseada somente no tamanho dos ossos, somada aos objetos presentes nos túmulos, resultava em erros frequentes. Afinal, como disse Simone de Beauvoir, a representação do mundo é obra dos homens. Eles o descrevem a partir do seu ponto de vista, confundindo-o com a verdade absoluta. Eu poderia dar outro exemplo, reproduzido à exaustão, inclusive por nós, historiadores e historiadoras das mulheres. Quantas vezes não ouvimos que, na Grande Guerra, as mulheres ingressaram no mercado de trabalho para sustentar as suas famílias? Ou então, que nas diferentes vagas do feminismo, as mulheres lutaram pelo direito de trabalhar. Essas informações, no entanto, dizem respeito maioritariamente a mulheres de famílias muito abastadas. A verdade é que, em diversos contextos, as mulheres de classes populares e negras sempre trabalharam para garantir os seus meios de subsistência. Esse apagamento, no entanto, reforça estereótipos e cria barreiras adicionais para que suas histórias sejam contadas. Além disso, as representações de mulheres, quase sempre associadas a papéis de uma resistência silenciosa ou de sofrimento, negligenciam suas ações como protagonistas da história. Quantas vezes nós não ouvimos a história do homem ou o homem do passado? Isso reflete não apenas um problema da língua portuguesa, mas também as lentes com que nós olhamos para esse passado. Quando imaginamos um historiador, instintivamente pensamos em uma figura masculina. E isso não é por acaso. Há uma explicação histórica para isso. De acordo com a historiadora Bonnie Smith, quando as pesquisas sobre o passado deixaram de ser um hobby e se institucionalizaram enquanto uma ciência, os trabalhos realizados por homens dentro da academia e universidades foram considerados trabalhos oficiais. Mas as pesquisas realizadas por mulheres no âmbito das suas casas, muitas vezes sem o apoio de universidades, era considerado um trabalho amador. No entanto, a historiadora comprova como as mulheres estiveram escrevendo a história desde pelo menos o século XVIII, mas as suas pesquisas foram apagadas por serem consideradas amadoras. Isso se deve porque, além de não estarem afiliadas em instituições consideradas profissionais, elas também tinham uma questão temática, vejam só.
Pouco se fala que os historiadores profissionais muitas vezes utilizavam a mão de obra de suas esposas, mães e filhas para catalogar, editar e até redigir os resultados das suas investigações. No entanto, esses historiadores focavam suas pesquisas nas histórias nacionais e institucionais, em questões políticas, na guerra e na economia. Mas as historiadoras, por sua vez, muitas vezes se dedicavam à cultura, à literatura e questões sociais, vistas como menos importante. Embora nas últimas décadas tenha havido mudanças nos cânones acadêmicos, essa separação persiste e acaba por afetar muitas acadêmicas, impedi-las de conseguir, por exemplo, financiamentos para suas pesquisas ou promoções na carreira, como já evidenciaram inúmeros estudos. As histórias das mulheres e do gênero continuam sendo marginalizadas, vistas como militantes ou de nicho, mesmo que representem 52% da população mundial. O curioso é que, considerando o período renascentista, por exemplo, tão celebrado, ele excluiu as mulheres da vida intelectual. E o movimento iluminista, também considerado tão importante por expandir os direitos do homem, pouco fez pelos direitos das mulheres, como bem destacou Olympe de Gouges. E por que tudo isso importa? No livro Mulheres Invisíveis, a jornalista Caroline Pérez explica como os dados configuram um mundo feito para os homens. Ela aponta como meninas e meninos, desde muito novos, têm a tendência a visualizar apenas figuras masculinas em posições de poder, em profissões muitas vezes associadas ao desenvolvimento científico, ou também como grandes esportistas. Quando as mulheres e meninas não conhecem a própria história e não conhecem os seus feitos, torna-se muito difícil que consigam compreender tudo o que já fizeram e o que ainda são capazes de fazer. Muito obrigada.